minha casa nas mãos de Deus. Essa casa foi visitada por Jesus. E é interessante que nós não sabemos de quem é essa casa. Essa é uma casa anônima. O texto começa apenas dizendo: ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando. E no contexto nós percebemos que Jesus está em uma casa, mas não sabemos de quem. Pode ter sido a casa de qualquer pessoa. Mas tanto Lucas quanto os evangelhos sinóticos não revelam de quem é a casa. Então percebo que esta casa anônima tem aqui, por conta do seu anonimato, revelar a importância da presença do visitante e não do dono da casa. O que importa aqui é a presença de Jesus naquela casa. Em qual casa? Em qualquer casa. A presença de Jesus pode mudar o ambiente de qualquer casa. É interessante que o primeiro ponto que eu destaco nesse texto que nós lemos é que Jesus tem o poder para ensinar. Jesus tem o poder para ensinar. O versículo 17 começa dizendo: ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando. Mantenha a sua Bíblia aberta. Estava Jesus ensinando. Se você mantiver aberta, você vai vir comigo, você vai perceber. Jesus estava ensinando. E a palavra ensinar aqui, o verbo ensinar aqui, é didasko. O Senhor está ensinando, promovendo a didaquê, ensinando de maneira didática as pessoas que estão naquela casa. Há pelo menos duas formas principais de se anunciar um discurso no Novo Testamento que estão expressas no grego. Uma delas é o querigma. O querigma é a proclamação do arauto. É o arauto do rei que chega antes na cidade e que grita pelas ruas que o rei está chegando. O rei está vindo. Preparem o caminho do Senhor. É uma proclamação inflamada, urgente. O didaquê não. O didaquê é instrução. É ensino olho no olho, com calma. E a explicação calma, profunda, ponto a ponto da doutrina. É isso que Jesus está fazendo. Ele está ensinando. Essa é a ideia do didaquê. Ele está ali instruindo de maneira clara, de maneira precisa, de maneira concisa, expondo a palavra de Deus. Numa casa anônima, lotada de gente que a gente não sabe quem é. O único contexto que importa é que Jesus está ali e Ele está ensinando de maneira didática e profunda, de maneira didática e profunda, a palavra de Deus. Como é que a gente aplica essa primeira percepção? Querido, a sua família, ela só estará nas mãos de Deus, de maneira profunda, à medida que a sua família se assentar aos pés dos ensinos de Jesus. À medida que a palavra de Deus for lida, interpretada, crida e obedecida na sua casa. Quando na sua casa, ao invés do eu acho, ao invés do eu quero, ao invés do que eu gostaria, ao invés das vontades, dos desmandos, das ansiedades, o que imperar for o que a Bíblia diz. Você vai porque a Bíblia diz que você pode ir. Você não vai porque a Bíblia diz que você não pode ir. Nós fazemos e damos esse passo porque a instrução clara e didática da palavra do Senhor nos permite dar esse passo.
E quando essa instrução não é clara, não é crida, não é interpretada e não é obedecida, nós não daremos este passo. Porque acima das vontades daqueles que habitam numa casa, está a vontade daquele que é o Senhor daquela casa. Uma casa só está nas mãos de Deus quando ela se dobra ao ensino de Jesus. Quando pais disciplinam os seus filhos, não de acordo com as suas frustrações, não de acordo com as suas ausências, não de acordo com o seu bom ou mau humor, com a condição financeira boa ou ruim, mas quando eles admoestam os seus filhos nos caminhos do Senhor, e colocam os seus filhos diante do maior de todos os espelhos da alma, que é a palavra de Deus, e deixem que os seus filhos lidem com a disciplina do Senhor como algo natural na vida. Quando os pais não têm medo da pós-modernidade, quando os pais não têm medo do discurso de tolerância falso que a nossa sociedade impõe, quando os pais não têm medo de confrontarem os seus filhos e os ensinarem no caminho do Senhor, crendo na palavra de Deus como o melhor resultado e saída para a vida. Uma casa só está nas mãos de Deus quando uma família está dobrada ao ensino de Jesus. E Jesus tem todo o poder para ensinar. É interessante que quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, achavam-se ali assentados, ou seja, juntos a Jesus. Olha o público que está junto com Jesus. Estavam ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. É interessante que existem aqui dois grupos de pessoas, existem mais grupos de pessoas, mas Lucas destaca dois grupos de pessoas interessantes. Ele fala que esses dois grupos de pessoas viajaram para estar ali. A cidade é Cafarnaum, é uma cidade significante. A cidade fica famosa porque há um rabino famoso agora ensinando o reino de Deus naquele lugar. E de maneira inusitada, esse rabino expulsa demônios. Ele cura pessoas. E quando ele fala com uma autoridade que ninguém tem. A cidade virou um ponto de atração e curiosidade religiosa. E me parece que não de maneira hiperbólica, mas de maneira real, as pessoas viajam até Cafarnaum. E eles vêm de longe. Jerusalém até hoje é longe de Cafarnaum, você sabia disso ou não? Para ir de carro é longe. Você imagina para ir a pé de Cafarnaum a Jerusalém, é longe. E fariseus e mestres da lei viajam de longe, das aldeias da Galileia, do entorno do mar da Galileia, da Judeia, para estarem diante de Jesus. Qual é a intenção dos fariseus e dos escribas em estarem ali? Em um capítulo de Lucas, você sabe o que é que Jesus fala sobre os fariseus? Eu parei para ler um capítulo, do capítulo 5 até o capítulo 6. Desse versículo que nós lemos, até o capítulo 6, no versículo 11, é o que Jesus fala dos fariseus. Só vou resumir para você. Eles arrazoavam enquanto Jesus perdoava os pecados dos paralíticos. Esses são os fariseus. Eles estão sentados ali ouvindo Jesus. Então Jesus está curando e eles estão ali arrazoando, questionando o que Jesus está fazendo. 2, eles murmuravam enquanto Jesus assentava-se à mesa da casa de Levi, acompanhado dos publicanos. Em terceiro lugar, eles reclamavam da postura dos discípulos de Jesus e não celebravam a presença de Jesus. Em quarto lugar, eles questionavam a prática de Jesus de permitir que os discípulos colhessem espigas no sábado, sem mesmo conhecer a palavra de Deus. Eles observavam a postura de Jesus, para tentar pegar Jesus em algum erro, e assim acusá-lo, ao invés de celebrar a cura, a restauração que Jesus proporcionava aos enfermos. Os fariseus eram pessoas religiosamente mal intencionadas.
Eles estavam assentados ali. Estavam ali também os escribas. Os escribas eram mestres da lei. Eles eram aqueles que na sinagoga ensinavam a palavra para o povo. Você sabe qual era a prerrogativa do escriba? Ele devia ler, interpretar e ensinar o Antigo Testamento para o povo. Ensinar a lei para o povo. Era o escriba que interpretava a lei e dizia: olha, a Torá quer dizer isso aqui, nesse aspecto. E interpretava, o povo nem sempre lia, mas o escriba interpretava e ensinava na prática, como um pastor faz hoje, o escriba faria no Antigo Testamento, nas sinagogas. Os escribas aqui, eles, de acordo com o próprio Evangelho de Lucas, eles andavam de mãos dadas com os principais sacerdotes. Era um ensino corrompido pelo poder religioso. Eles andavam de mãos dadas com o poder religioso. Eles eram homens parciais. Era um ensino parcialmente verdadeiro, tendencioso, inclinado para o homem e não para Deus. Eram homens dominados pela inveja. Esses eram os escribas, dominados pela inveja. Eles não entendiam o movimento de Jesus. Como que ele fala e o coração das pessoas aquece, e a gente fala e não acontece nada? Como que ele fala e situações são transformadas, e a gente fala e não acontece nada? É como se um pastor hoje pegasse um sermão do Billy Graham e ele lesse ipsis literis o sermão do Billy Graham e esperasse o mesmo resultado. E ficar chateado porque as pessoas não se converteram com o sermão dele como se converteram quando o Billy Graham pregava. E fosse esse pastor tomado de um surto de inveja pregadorística, como se isso pudesse existir, porque o resultado não aconteceu. Eram homens guiados pelo que eles podiam ver, pela falsidade do ensino, pelo poder religioso. Andavam de mãos dadas com o sumo sacerdote, desviavam a palavra do Senhor. Eles eram tomados de perturbação por causa da multidão que Jesus atraía, por causa do seu ensino. Quem está nessa casa anônima? Existe muita gente ali, irmão. Há publicanos, há discípulos, há gente bem intencionada, que está ali porque quer conhecer a verdade. Há gente que está ali porque só tem curiosidade. Eles acham que alguma coisa vai acontecer, então eles vão. Vai o pregador famoso, eles vão, porque é curioso. Quer ver que cor que é o olho do pregador? Se vai acontecer alguma coisa, se o anjo vai mexer a água naquela noite. Então o fator da curiosidade lota a casa. A gente que quer de fato conhecer Jesus ali, e eles foram ali, se espremeram, não cabe mais ninguém naquela casa. A casa está lotada, a casa está extremamente lotada, tem gente para fora, porque tem gente ali que também quer ouvir a palavra de Deus. A gente complicada, a gente que precisa ser curada, a gente machucada, a gente bem intencionada, a gente mal intencionada, todos estão nessa casa anônima. E você sabe como é que esse bloco termina? Que fala do poder de Jesus para ensinar as pessoas. O bloco termina com essa frase: e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor. Você sabe a quem Lucas está se referindo aqui? Ele está se referindo ao poder de Yahvé. O poder de Javé. O poder de Deus. Do Deus impronunciável, do Senhor dos senhores. O poder do eterno está sobre Jesus. Deus está naquela casa. Deus está naquela casa.
E diante de todas as pessoas, a intenção de Jesus não muda. Ele ensina, e ele está com o coração aberto para curar. Você sabe o que eu aprendo? Fechando esse primeiro ponto. Que não interessa muito como está a nossa casa. Não interessa muito. A sua casa pode estar desorganizada. Você pode estar enfrentando depressão. Você pode estar enfrentando dívidas. Você pode estar enfrentando problemas graves de saúde. Você pode estar enfrentando um problema que você nem sabe como resolver. Você pode estar enfrentando um problema com o seu filho, que você não tem coragem de falar, porque isso machuca o seu coração. Você pode estar enfrentando situações que você não tem nem com quem se aconselhar. São problemas de longa duração. Às vezes a sua casa está num drama, o seu casamento está ruim, você tem coisas para resolver, E às vezes você deita à noite e pensa lá no seu travesseiro, como que vai resolver essa situação? Como que vai? Quando vai terminar esse sofrimento? Quando essa situação vai se resolver? Querido, aprenda uma coisa: o poder do Senhor está na sua casa, quando Jesus ali está. E o Senhor Jesus tem o poder para curar a sua casa. E quando eu digo curar, eu digo de maneira sobrenatural. O Senhor Jesus pode passar na sua casa e curar as pessoas que estão na sua casa. Quando eu digo curar, eu não falo de melhorar. Eu não digo que o Senhor Jesus tem o poder para melhorar a sua casa. Quem melhora a sua casa é conselho. Às vezes um salário melhor melhora. Às vezes alguém chega lá e pagar a sua conta, melhora. Isso melhora. Você tomar uma vitamina, você fazer um exercício, você, sei lá, mudar a atitude, deixar de ser chato. Você deixar de ser enjoado, melhora, tudo melhora. Mas eu não estou falando de melhorar. Essas são coisas que você pode fazer. O que você pode fazer pode melhorar a sua casa. Você pode melhorar muito a sua casa. O que eu estou dizendo é que o Senhor Jesus, Ele tem o poder de curar a sua casa. E quando eu falo de curar a sua casa, é que Ele tem o poder de transformar o caráter das pessoas. É que Ele tem o poder de converter os corações. É que Ele tem o poder de derramar santidade sobre a sua casa. É que Ele tem o poder de derramar o Espírito Santo sobre a sua casa e fazer da sua casa, que era desconstruída, um lar cheio da harmonia e da presença do Senhor. Quando as pessoas agora se amam, se abraçam, trocam afeto e carinho, se importam umas com as outras, ajudam uma a outra, o poder do Senhor estava com ele para curar. O segundo ponto, é interessante que Jesus, Ele tem o poder para perdoar. Ele tem o poder para ensinar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ele tem o poder para perdoar. A minha casa está nas mãos de Deus quando ela foi perdoada por Jesus. Olha que coisa linda, diz o texto. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Eu acho essa história é uma das histórias mais inusitadas da palavra de Deus. Eu queria que você imaginasse a cena comigo. Eu não sei se eu imagino um filme do Indiana Jones, dos Trapalhões, o que estava acontecendo. Se eu imagino um filme daqueles com trilha sonora de emoção, dos câmera lenta, e os 4 amigos carregando no leito, um rapaz deitado, fumaça. Eu não sei que cena de filme que eu imagino, mas que é uma cena de Hollywood, essa é. Dá uma olhada na narrativa, irmão. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Para que a casa está lotada. A casa está lotada.
Dá a ideia que eles deram a volta na casa carregando o rapaz aqui no leito. Por essa porta entra, e pelo fundo, pela janela. Vamos, como é que... Não, mas a gente tem que colocá-lo diante de Jesus. E o rapaz deitado, não sei se ele deu opinião, se não deu, mas são 5 homens e um destino. Nós vamos até a presença de Jesus. Eles dão a volta na casa, eles dão um jeito, não tem espaço. Jesus está ensinando. Ele não está prestando atenção no entorno. Agora é a hora do didaquê. Ele está instruindo o povo. O poder do Senhor está sobre ele. E esses homens tentando colocar o paralítico diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, está explicado, subindo ao eirado, algumas traduções diz telhado, e agora não se sabe, a casa na Palestina podia ter uma escada que levasse ao telhado, fácil, subiram a escada, ou não. Ou eles tiveram que dar um jeito de subir esse rapaz de uma outra forma, improvisar uma escada, colocar uma... Eu não sei o que aconteceu, irmão. Eu sei que eles subiram com um paralítico no telhado. E desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Não é tão simples assim. As casas não têm telha. Não tem telha. Não tem telha na Palestina, na época de Jesus. Não tem telhado. É um imprensado de folha com barro, que eles vão colocando folha, barro, aquilo vai virando um cimento. Eles têm que fazer 2 coisas. Eles têm que achar onde Jesus está. Eles quebraram a casa do cidadão. Você imagina que legal se você é o dono da casa? Que confusão que foi. Você imagina você receber um grupo pequeno da igreja na sua casa e a turma arranca o telhado da sua casa para descer alguém por lá porque não tinha lugar para entrar e larga aquilo quebrado, porque o texto não fala que ninguém consertou. O texto não fala que o prejuízo foi do dono da casa. Foi isso que eles fizeram. Eles abriram o espaço, eles descem aquele homem paralítico diante de Jesus. E a narrativa para mim é fantástica. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. O que Jesus viu? O que Jesus viu, irmão? Jesus está ensinando. E começa a quebrar o teto. Eu acho que ele olhou para cima. Eu fiquei... O que é isso aqui? E de repente desce uma cama, com um rapaz deitado, e a turma lá em cima comemorando. Conseguiu! E Jesus dá uma olhada assim por trás da cama, e ele vê 4 cabecinhas lá em cima assim, olhando para baixo, e o paralítico. Você sabe uma coisa que eu percebi, lendo esse texto com calma? Nem os amigos e nem o paralítico falam nada. Você já percebeu? Que eles não pedem nada. Eles só descem o paralítico. Eles não falam nada. E o que Jesus viu? Jesus viu a fé. Vendo-lhes a fé. Esse para mim é o centro dessa perícope. É a fé. É a fé que coloca aqueles homens diante de Jesus. É a fé que move todo esse episódio. É a fé. Esse é o centro do texto. Vendo-lhes a fé. O fio condutor foi a fé. Esse miserável aqui, que poderia ser você ou eu, ele recebe perdão pela fé. Vendo-lhes a fé, ele disse: perdoados estão os teus pecados. Aleluia, irmão. É a fé que restaura a família. É a fé que coloca a nossa vida diante de Deus. É a fé que nos faz dar
passos na direção do Senhor e crer no perdão derramado por Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Você sabe o que Jesus falou, por exemplo, para a mulher com fluxo de sangue? Você lembra disso? No final do texto, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Foi a tua fé, filha, que te salvou. A fé, ela sai correndo, toca as vestes de Jesus, é curada. Jesus faz toda aquela observação e no final ela diz: filha, foi a tua fé, filha. Foi a tua fé. Você sabe o que Jesus fala na cura dos 10 leprosos? Para aquele um que voltou, ele diz assim: levanta-te e vai. A tua fé, filho, te salvou. Foi a tua fé que te fez voltar. Foi a tua fé. Você sabe o que Jesus diz ao cego de Jericó, quando ele o cura? Ele diz: recupera a tua vista. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha aqui para mim para te falar uma coisa. Um crente sem fé, ele não progride na vida cristã. Uma casa sem fé, ela não consegue compreender o perdão de Deus. O perdão, a gente se apropria pela fé. Você sabe por quê? Porque a sua mente não esquece. Você sabia disso ou não? Você é ruim de esquecer as coisas. Meu avô falava um ditado antigamente que era assim: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca. Às vezes eu conto para minha mãe: mãe, você lembra aquela surra que você me deu assim? Ela nem lembra. Eu apanhava todo dia. Ela vai lembrar de cada uma delas? De vez em quando eu lembro. Quem apanha não esquece. Às vezes a gente tem problemas na casa da gente. E família é o seguinte, irmão, vamos falar a verdade aqui. Vida ao vivo, vem comigo aqui. Vida ao vivo. A casa da gente é o lugar que a gente vive grandes alegrias, mas é um lugar também que a gente vive às vezes as maiores tristezas da vida. É ou não é verdade? Hã? As maiores bênçãos e os maiores atritos. Cunhados que o digam. Sogros e sogras de plantão. Esse está na Bíblia não, irmão. Ele falou um negócio aqui. Parente é o dente. Mas isso aí não está na Bíblia não. Sabe o que acontece, queridos? A gente vive grandes tristezas em casa também. Só que daí você é crente. Você é crente. Presbiteriano, batista, metodista, crente. Jesus já perdoou a sua casa. Sua casa é uma casa da aliança. Só que as suas lembranças fazem com que você viva mal, mesmo diante do perdão de Deus. E às vezes, na hora do conflito lá na sua casa, o que impera é a sua memória ruim. É a lembrança de um fato que te machucou. É um negócio que não te fez bem. É algo que está fora do lugar. E se você não colocar o escudo da fé e se apropriar da palavra de Jesus, você não crê no perdão. É pela fé que você recebe o perdão. Por isso que o perdão não é um jogo. Já percebeu? Jesus nunca perguntou para ninguém. Ele nunca perguntou para ninguém: o que é que você sabe? Quem é Deus para você? Ele nunca perguntou. Sempre que alguém se aproximou de Jesus, a pergunta de Jesus foi: o que é que você deseja, filho? O que é que você quer? Porque o perdão não pressupõe condição. Você recebe pela fé. Foi a tua fé, filho. Você nem sabia que tinha fé. A mulher com fluxo de sangue sabia que ela tinha fé para ser curada? Sabia nada, foi um rompante. O cego de Jericó sabia que ele poderia enxergar. Ele está gritando: tem misericórdia de mim. Mas ele sabe? Ele não sabe. Mas Jesus então o cura e diz: você recebeu isso pela
fé. Foi fé. Foi fé. Um crente precisa viver pela fé. Você sabe o que diz o texto de Hebreus? Hebreus no capítulo 11. Eu li esse texto hoje, irmãos. Eu li no avião, voltando de Goiânia hoje de manhã. E eu dei um glória a Deus no avião. Às vezes eu não pareço muito um pastor presbiteriano em público. Eu preciso me comportar melhor. O que diz o texto? Ele diz assim, Hebreus 11, no versículo 32 em diante. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha isso, irmão. Os quais, pelo meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, e assim até de algemas. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados e afligidos, maltratados. Olha o verso 38, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno, o mundo não merece gente de fé, porque gente de fé quebra os padrões do mundo. Gente de fé coloca o mundo de ponta cabeça. Gente de fé quebra o sistema. Gente de fé, os pés estão aqui na terra, mas os olhos estão no céu. Gente de fé é gente que carrega o céu na terra, é gente que tem Deus no coração. Gente de fé, o mundo não é digno. Gente de fé, os quais o mundo não era digno. Ó filho, estão perdoados os teus pecados. É isso que Jesus diz. Esse é o milagre que Jesus faz na vida do paralítico. Você recebeu isso pela fé. O pecado que te escravizava, o pecado que impede o amadurecimento na vida, o pecado que revela a maldade no coração, isso é tudo característica do pecado, quando o próprio Jesus fala sobre o pecado. Impede o amadurecimento, revela a maldade do coração, escraviza a pessoa. Jesus vem e ele tira o maior peso daquele homem. Você sabe o que ele tira dele? Ele tira dele o fardo do coração. Ele limpa o coração daquele paralítico, ele purifica a sua alma, ele isenta aquele homem de culpa. Ele fez somente o que Deus pode fazer, que é perdoar os pecados. Só para eu fechar esse segundo ponto e a gente encerrar o sermão. A sua casa, querido, é uma casa cercada pelo perdão de Deus. Amém? Amém? Então você precisa levar os enfermos e os necessitados da sua casa até a presença de Jesus. Pais, parem de gastar dinheiro entretendo os seus filhos. Para de se preocupar. Para com isso. Se o seu filho não tem o último telefone, se ele não tem o último videogame, se ele não tem a roupa da última moda, se ele não vai fazer a viagem com a escola, isso tudo, irmão, isso tudo é supérfluo. Isso tudo é se der. O importante é você levar o seu filho até a presença de Jesus. Esse é o importante. O que você vai fazer por isso? Eu não sei. Aqueles 4 amigos, eles quebraram o telhado. Eles deram um jeito. Eles se esforçaram. Eles arrumaram uma forma. Mas eles colocaram o paralítico diante de Jesus. Falando de filhos,
Um pai nunca deveria dar como castigo para o filho não vir à igreja. Você sabe o que eu vejo às vezes? Às vezes eu vejo uns pais que parece que não tem juízo. O filho faz um negócio que não deve, sei lá, tira 4 na prova. Aí o pai já fica doido, porque parece que é o pai que está na escola. Você já foi fazer a prova de física que teu filho está fazendo lá? Você já foi lá fazer? É difícil, irmão. É difícil. Outro dia eu falei assim, não, eu vou te ajudar, Davi. O Davi está no 9º ano. Nem com o Google eu consegui ajudar ele. Eu fiquei humilde. Falei, cara, esse troço aqui é difícil mesmo. É osso, meu. É a mesma coisa que ele sentar comigo e falar assim, não, pai, eu vou te ajudar com o grego aqui. Vai nada, não entende o que está acontecendo ali. Se o seu filho está se esforçando, vai devagar. Aí, ele faz uma coisa que você não gosta. Você sabe o que alguns pais fazem? Às vezes o pastor Léo pode confirmar, se eu não estou falando aqui. O menino não vem na reunião dos adolescentes, você sabe por quê? Meu pai não deixou, eu estava de castigo. É isso mesmo, você deixa ele em casa. Você deixa ele no computador. Aí você deixa ele sair com os amiguinhos da escola, porque na escola só tem gente boa, viu, querido? Na escola tem uns meninos que fumam maconha, na escola tem uns meninos que... tranquilo, você deixa ele sair, é com aquele povo lá que você vai. Você pode deixar, não tem problema nenhum. Vai na boate, você busca ele na porta da boate, então. Proíbe de vir na igreja. O pai dá de castigo, às vezes, para o filho, o que ele deveria dar como disciplina espiritual. Dizer assim, você tirou 4 na prova, então agora você vai ler o Evangelho de Mateus. Fora estudar melhor essa disciplina aí, que você precisa dominar isso aí para a glória de Deus. Você vai estudar biologia, para a glória de Deus, que nós somos calvinistas, todas as esferas, para a glória do Senhor, e você vai ler o Evangelho de Mateus. Precisa aprender a ter disciplina e estudar melhor. E eu quero você na liderança dos adolescentes. Essa é a sua disciplina. É colocá-lo na presença do Senhor. É quando o filho não tem querer. Pai, eu não quero ir para a igreja. Quando ele piscar, ele está dentro do carro. Na segunda piscada, o carro está na porta da igreja. Na terceira, a porta está aberta e o pai está falando, 9h30 eu passo para te buscar. Oi, pastor Léo, tudo bem? Aqui, menino, vai. Esforçar. Ô filho, você não veio na escola dominical por quê? Ninguém lá em casa veio, pai. Ninguém lá em casa veio, pastor? Ninguém lá em casa veio. O que aconteceu? Não, a turma ficou dormindo. É joia. Jesus passando aqui. Não é um sermão legalista, não é isso, irmão. Mas é para você entender que se você não levantar e apresentar a sua família diante de Jesus, você não se apropria do perdão. A fé, ela pressupõe ação. Em último lugar, Jesus tem o poder para curar. E para mim esse aqui é o ponto mais rápido do sermão, e eu quero terminar com essa narrativa. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Blasfêmias é uma palavra, blasfêmia em português e em grego é a mesma palavra. Uma palavra que não foi traduzida para o português. Blasfêmia significa injúria, é um pecado imperdoável. Quem é esse? Jesus perdoa, e os escribas e fariseus estão dizendo que ele fez algo imperdoável. Que ele fez algo, uma injúria, uma detração, uma injúria imperdoável diante de Deus. Porque na cabeça dos fariseus ele se colocou no lugar de Deus. E os fariseus estavam certos, ele é Deus. Quem é esse que comete esta blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus então, conhecendo-lhes os pensamentos, e aí Jesus faz 2 perguntas básicas. Ele diz, o que vocês estão arrazoando? O que é mais fácil? Então tá bom, vamos discutir. É isso que Jesus fala, vamos conversar então. Vocês estão querendo perguntar? O que vocês estão querendo perguntar?
Se eu posso perdoar pecados, é mais ou menos isso que Jesus faz. É isso? O que é mais fácil? É dizer, perdoados estão seus pecados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Mais fácil é dizer, levanta e anda. Porque para perdoar os pecados, o Senhor Jesus teve que morrer na cruz. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder para perdoar os pecados, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você imagina o paralítico? Ele não falou nada no texto. Ele não falou nada. O perdão para ele já estava bom, porque ele não pediu mais nada. É ou não é? Perdoados estão teus pecados. Eu não estou andando, meu amigo, mas eu vou para o céu. Aleluia! Não estava bom, não? Estava bom. Amém. Tem gente, irmão, que tem uma enfermidade que não vai curar. Às vezes vai morrer daquilo. Vai morrer com aquilo. Vai para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a própria morte é uma cura. Curou. Não está mais preso no corpo do pecado e da morte, como diz o apóstolo Paulo. É cura. O que é mais fácil, Jesus diz? Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico, ele ganhou a cura por causa da confusão dos fariseus. Não dá a entender isso o texto? Jesus tinha acabado. Está perdoado os seus pecados. E é fatalmente aqui que termina. Mas foi para mostrar que ele é o Filho de Deus e tem o poder para perdoar os pecados, que é o centro do texto, que ele diz, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levanta. Duas coisas acontecem no final desse sermão, que enchem o meu coração de alegria. Primeiro, ele pega a cama dele. Gente, parece, olha o que o texto diz. O texto diz no versículo 26, e todos ficaram atônitos. Ninguém usa essa palavra atônito em português. Usa ou não? Você já falou para alguém assim, estou atônito? Isso só tradução de filme. Já viu aqueles filmes dublados? Fiquei atônito. Não, só tradução de filme ruim. Atônito é uma palavra fora de uso. Você sabe qual que é o original dessa palavra atônito aqui em grego? Êxtase. É isso que aconteceu naquela casa. Eles todos entraram em êxtase. Eles começaram a gritar. É isso que aconteceu. Você imagina? Parou o sermão, desceu o paralítico, o rapaz foi curado, ele pegou a cama dele, a hora que ele levantou, meu amigo, a casa explodiu. É isso que aconteceu. E a turma começou, glórias a Deus, aleluia, que é isso? O rapaz está andando, está andando. Ele levanta a cama dele e sai andando no meio do povo. Eu acho que aí não teve mais sermão, acabou, não dá para pregar mais depois disso. Eles começaram a glorificar a Deus e a dizer, hoje nós vimos prodígios do Senhor nesse lugar. Agora o mais emocionante para mim, desse texto todo, é esse rapaz voltando para casa. Você imagina? Eu acho que aqueles 4 amigos estavam lá fora. E o rapaz saiu andando. Eu imagino eles abraçando um ao outro. Ele voltou para casa carregando a cama dele. Ele voltou para casa carregando a cama. Ele entrou em casa andando. Ele saiu de casa paralítico. Ele saiu de casa sem esperar. Ele volta para casa perdoado e curado. Esse é Jesus. Olha como Jesus devolve um filho para uma mãe. Olha como ele devolve esse rapaz para casa. Ele o devolve perdoado e ele o devolve curado. Você precisa colocar a sua casa nas mãos de Deus, querido.
Que tal você fechar os seus olhos agora e orar pela sua família? Que tal você fechar os seus olhos agora e orar pela sua casa? Talvez você tenha ali também gente enferma, gente que precisa de ajuda, gente que precisa da graça, gente que precisa do poder de Deus. Quem sabe agora você não pode orar nessa noite dizendo: Senhor Jesus, cura minha casa, Senhor. Cura minha família. Cura, Senhor, os meus filhos.